Olá a todos. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre substâncias e misturas. O que é uma substância? O conceito o que é uma substância? O conceito de substância química está intimamente relacionado ao estudo da química. Uma substância é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas, né, que lhes são características, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a sua densidade. A substância pura, né, é aquela que é formada por apenas um tipo de molécula, ou seja, o único tipo de material. Possui propriedades constantes, né, como eu falei, ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade são constantes. As substâncias puras podem ser simples, quando são formadas por moléculas de um único elemento químico, né? E também pode ser, as substâncias puras podem ser chamadas de compostas, pode ser chamada de simples ou pode ser chamada de compostas. E quando elas são chamadas de simples, quando elas são compostas apenas por elementos químicos, de apenas quando são compostos por moléculas de um só elemento químico, como por exemplo aí, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio nós só temos hidrogênio, H2. O gás oxigênio nós só temos o elemento químico, o O, né, O2, né, são dois átomos de oxigênio. E no gás ozônio nós temos três elementos, né, químicos aí, ó. Um elemento químico que é o oxigênio, mas nós temos três átomos de oxigênio e fica O3. Então, isto é uma substância pura, né, simples. Aqui nós temos o exemplo de substâncias puras simples. Olha só, nós temos também as substâncias puras compostas, quando elas são formadas por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos, como por exemplo a água. A água é uma substância pura, porém composta. Olha só, substância pura composta. Nós temos H2O, nós temos o hidrogênio, que é um elemento químico, nós temos o oxigênio, que é outro elemento químico. Mas só que a água, ela possui, por que ela é uma substância pura? Porque ela tem ponto de fusão, de ebulição e a densidade são iguais, né? Nós temos do outro lado aí, nós temos o NaCl, o sódio cloreto, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Também é uma substância pura. Só um detalhe, pessoal. A água que a gente bebe do garrafão, seja lá onde você esteja bebendo, não é uma substância pura, certo? Por que não é substância pura? E sim uma mistura. Porque esta água que a gente bebe, ela é adicionada de sais minerais. Então não só temos lá H2O, temos lá cálcio, potássio, temos outros tipos de sais minerais dentro dessa água que a gente bebe. O NaCl, né, que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, também é uma substância pura composta. As misturas, né, é todo tipo de material formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes dessa mistura. As misturas têm composição variada. Você adicionar água com açúcar. Água com açúcar é uma mistura, né? Você fazer um suco é uma mistura. Qualquer tipo de receita que você vai fazer, né, você sempre está fazendo uma mistura. Quando você vai cozinhar, você vai misturar os elementos, vai misturar os compostos. Né? Quando você vai fazer um bolo, é uma mistura. Então, as misturas faz parte do nosso cotidiano. E as misturas, elas podem ser divididas em duas, né? Existem dois tipos de mistura. Existe a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. O que é a mistura homogênea? São aquelas que apresentam apenas uma única fase, ou seja, monofásico. Quando você mistura água com açúcar, você não vê nenhuma fase. O açúcar se dissolve na água e por isso que elas possuem propriedades químicas ali que permitem com que eles se dissolvam
o açúcar se dissolva dentro da água, por isso que você não vê nenhuma fase nessa mistura aí dessas substâncias. Ou água com açúcar, ou água com sal, são misturas homogêneas. Nós temos também outro tipo de mistura que é chamada de heterogênea. Heterogênea são aquelas que apresentam mais de uma fase. Se você misturar água com óleo, primeiro a água, né, o óleo é menos denso do que a água, né? Então, aí nós temos aí diferenças na densidade, né? A água sendo o óleo sendo menos denso do que a água, ficará na parte de cima. E a água, como ela é mais densa do que o óleo, ficará na parte de baixo. Então, esta pode ser chamada uma mistura heterogênea. Poderia ter mais fases? Sim. Se porventura eu colocasse o álcool é menos denso do que tanto a água quanto o óleo. Então, o álcool, se eu colocasse nessa mistura, ficaria na parte superior, na parte de cima. Então, nós teríamos uma mistura trifásica. 3, você pode ir adicionando outros tipos de misturas, né, de substâncias, e pode ir testando as densidades de cada um desses líquidos e verificar aí quem é mais ou menos denso do que o outro. Nós temos aí a separação de misturas, né? Essas substâncias simples podem ser realizadas através dos seguintes experimentos. Catação, né, é algo físico, né, quando você está catando o feijão, separando os bons e os ruins, os estragados, é também uma forma de você fazer a separação. Peneiração, quando você peneira qualquer tipo de coisa aí, uma goma, né, quando você peneira areia, também está fazendo uma separação de mistura. Levigação, camarada aí catando diamante, o ouro. Nesse caso aqui ele vai usar utilização da água corrente para separar corpo mais denso dos menos densos, né? Processo que utiliza corrente. Ventilação, o processo que utiliza a corrente de ar. O camarada aí peneirando o arroz, a palha de arroz vai subir, né? Ou o trigo, eu não sei se é arroz ou trigo, mas quando ele faz isso, as palhas de arroz que são mais leves são levadas pelo vento e ficam os grãos. Separação magnética, né? Vai colocar um ímã e o ímã vai atrair o que é ferro. E aqui nós temos a dissolução fracionada, aqui nós temos a mistura de ferro e enxofre em pó. Ele vai utilizar um líquido que vai se misturar com uma dessas substâncias, no caso é o enxofre, vai se misturar com sulfeto de carbono e vai conseguir separar o ferro do enxofre, porque o enxofre vai se evaporar. Nós temos a filtração, olha aí, processo onde retém o sólido e separa o líquido. Nós temos aí um filtro de café, onde o pó do café vai ficar na parte de cima e a água vai para a parte de baixo. A decantação, você colocar água com areia num vidro, ou num pote, ou num balde, passar alguns minutos depois você vai ver que a areia vai ficar na parte de baixo e a água vai ficar mais limpa na parte de cima. A areia vai se decantar, né? Vai ficar na parte inferior e a água na parte de cima. Aí você pode fazer essa separação. Depois separar a água daquela areia. Ou então, olha aí, você pode usar esse instrumento ao lado, como no exemplo aí da água e do óleo. Como separar a água e o óleo? Você colocar num filtro aí, no funil de decantação, como a água vai ficar na parte de baixo, você abre o registro e a água passa e o óleo vai ficar na parte de cima. Aqui terminamos a nossa aula, ok?